No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 sinais de que você está atraindo os seus valores. E hoje eu quero te entregar um presente. Na verdade, eu quero te entregar um alarme ali, fictício. É um alarme que eu gostaria que você levasse para o resto da sua vida. E por quê? Porque existem pessoas que, quando elas chegam pertinho da gente, parece que elas apertam um botão invisível, parece que elas instalam alguma coisa em nós. Então, por exemplo, antes daquela conversa, você estava super animada, super confiante, sabia exatamente o que você queria, mas bastou assim alguns minutinhos ao lado de uma determinada pessoa que alguma coisa parece que muda. Depois dessa conversa, parece que você passa a duvidar de si mesma, você começa a pensar que talvez você não seja tão boa assim, que talvez você não seja capaz de realizar aquilo que você estava se programando para realizar, que talvez você estava exagerando, que talvez seria melhor você desistir, sabe, aquele objetivo que você queria ali cumprir naquela semana, só porque você ficou ali do lado dessa pessoa, né? Então, existem pessoas que elas gostam, né, de diminuir ali o nosso brilho, de apagar a nossa coragem, de acender em nós, parece que um monte de dúvidas. E você já percebeu isso? E o mais curioso é que às vezes elas não fazem por mal, sabe, por maldade. Às vezes é algo inconsciente. Então pode ser uma amiga sua, pode ser alguém da família, né, a sua mãe, o seu pai, uma irmã, um tio, uma tia, pode ser até uma colega de trabalho. E às vezes, né, até alguém que você ama, de repente alguém ali que você divide, que você compartilha a sua vida, um parceiro, uma parceira, enfim. E aí, sem perceber, aquela conversa, ela fez com que você se sentisse muito menor de quando você estava ali, de quando você entrou, sabe? E aí foi exatamente, né, nesse pontinho aí que eu resolvi trazer esse vídeo para você hoje, porque talvez você não esteja percebendo quando isso acontece, sabe? E é aonde vai entrar o alarme que eu estou te dando de presente hoje, tá? É um alarme fictício, mas eu tenho certeza que a partir de hoje, quando algo muito parecido, semelhante aparecer, você vai se lembrar de mim. Então, toda vez que alguma conversa fizer com que você tenha que abandonar um valor importante, ou você duvidar de um sonho, ou deixar de ser quem você é, eu quero que esse alarme ele toque dentro da sua cabeça, que ele dispare, sabe, para você realmente levar um chute, assim, sabe, um boom. Então, assim, talvez a pergunta que a gente deve fazer hoje é o seguinte: vibrou? Então, eu quero agora compartilhar uma história com você que aconteceu ali comigo e eu acho que você vai gostar dessa história. Eu estava, no segundo navio da Xuxa, né? Eu estava ali. E assim, no navio eu fui 2 vezes, então a primeira vez eu fiz amizade com muitas pessoas, na segunda vez eu reencontrei muitas das pessoas que eu havia conhecido no primeiro navio. A maioria ali realmente são muito fãs e as pessoas queriam repetir a experiência. E aí a gente faz praticamente muitas coisas juntas, né? A gente toma café da manhã junto, a gente vai circulando pelo navio, a gente vai reencontrando as pessoas, enfim. E aí teve um dia que eu percebi que um dos meus conhecidos, ele estava ali no café da manhã, mas ele estava muito assim para baixo, né? Não é assim, normal, uma pessoa estar num navio ali curtindo um sonho, enfim, e a pessoa ficar ali meio triste, né? E aí eu cheguei próxima ali dele e falei, o que que aconteceu, né? Por que que você não tá assim, você não tá legal? E aí ele me falou que, eu não consegui, não foi sorteado pra tirar a foto com a Xuxa e tal.
E aí, fiquei desanimada, fiquei triste. Eu falei, mas assim, você, tipo, já desistiu? Eu ainda falei pra ele, eu falei assim, olha, eu acho que hoje vai ter uma nova sessão de fotos. Eu falei, então, faz o seguinte, você vai mais cedo lá pro local onde vai ser a sessão de fotos e tenta, né? Dá um jeitinho de você conversar com quem tá organizando e vai lá e tenta. E assim, eu fui falando, fui colocando ali pra cima, fui, tipo, instalando algo muito positivo nele, né? A pessoa tava super pra baixo, ali desanimada, aí dei uma levantada, eu trouxe aquela esperança, né? Ali de volta pra ele. E aí ele acabou seguindo ali a minha dica e no final das contas ele acabou conseguindo tirar a foto que ele tanto queria. Então, na verdade, eu não instalei nele um botão da dúvida, mas sim, realmente, eu dei uma injeção, né, de ânimo nele, de coragem, de esperança. Então, foi isso que eu fiz. E criei ali essa possibilidade, né, para que ele fosse realmente atrás. E aí, vamos parar agora para pensar, né? Existem pessoas que elas fazem totalmente o inverso, totalmente o ao contrário. Então, tem pessoas que elas chegam perto de nós e que elas vão instalando ali botõezinhos, né, de insegurança, da comparação, do medo, sentimento de culpa, de uma sensação de que você nunca é boa o suficiente. E talvez o problema não seja a existência dessas pessoas, mas talvez seja o maior problema, né? Talvez quando a gente entrega para essas pessoas, sabe, o controle desse botão. Então, assim, a gente não pode entregar o nosso poder, sabe, nas mãos de outra pessoa, né, das outras pessoas. E aí, enquanto eu estava aqui preparando, né, o conteúdo para trazer para vocês, eu me lembrei, de um livro que eu li, já faz bastante tempo até, que é da Elizabeth Gilbert, né, que é A Assinatura de Todas as Coisas. Então, eu sou muito fã daquele filme, do livro Comer, Rezar e Amar, mas ela tem outros livros maravilhosos. Inclusive, eu indico esse para vocês também, que é a Assinatura de Todas as Coisas, que faz a gente abrir a cabeça, expandir, uma outra visão, sabe, de mundo. Muito, muito legal esse livro. E aí tem um determinado momento ali do livro que o pai da personagem, ela estava ali num momento que ela precisava se eu não me engano, acho que era se casar, enfim, e aí ele vira para ele e fala assim: olha, você precisa se orientar, você precisa ali conversar com alguém, mas você não vai pedir conselhos para quem nunca se casou. Você tem que pedir conselhos para quem já viveu a experiência, para quem sabe, para quem conhece, né? E assim, é uma frase simples, uma frase que parece ser muito óbvia, mas fez muito sentido, né? Então, às vezes, a gente vai falar, né? A gente comenta dos nossos sonhos para quem nunca teve coragem de viver os seus próprios sonhos. Às vezes, a gente pede uma opinião, né, sobre empreender para quem morre de medo de empreender, para quem nunca teve essa experiência. Talvez a gente vai comentar, vai falar sobre espiritualidade, vai fazer uma pergunta justamente para quem não acredita, né, nesse assunto, enfim. E aí depois a gente sai dessas conversas com essas pessoas, surpresas e assim, a gente sai com mais dúvida do que a gente chegou, né? Então o problema não é em você ouvir opiniões dessas pessoas, mas assim, é você perguntar e comentar com as pessoas erradas, entende? E então, assim, ouvir opiniões, ela faz parte da nossa vida. Você vai passar por isso o tempo todo, sempre vai ter alguém ali que vai opinar, que vai dar palpite, enfim. E o problema não é isso, porque faz parte da vida. O problema é quando você começa, a acreditar na opinião do outro, sabe? E
Assim, é como se você acreditasse que a opinião do outro conhece a sua vida melhor do que você mesma. É como se você entregasse o poder nas mãos de uma outra pessoa, acreditando que essa pessoa te conhece muito melhor do que você, né? Você conhece a si mesma, entende? Então, assim, é nesse momento, sem perceber, que a gente traz nossos valores, entende? E aí você talvez esteja pensando, né? Mas como que eu sei que isso aconteceu comigo, que acontece comigo? Então agora eu vou te passar os 5 sinais, tá? Que são sinais bem claros. É, e assim, a partir de hoje, toda vez que um desses sinais aparecer, que o seu alarme toque aí, que vibre, hein? Tá? Esse alarme é fictício. Esse alarme ele não veio para julgar você, mas ele veio para te despertar e para que você, quando ele vibra, é um sinal de que ele está te trazendo de volta para si mesma. Então vamos lá para o primeiro sinal. O primeiro sinal de que você pode estar traindo ali os seus valores é quando você começa a duvidar de algo que você acreditava assim fielmente 5 minutos antes. Então você encontrou alguém ali, uma pessoa, tá tendo uma conversa, você estava assim, sabe, super ali cheia de fé, de esperança, acreditando muito em alguma coisa, e aí aconteceu alguma coisa nessa conversa que fez você mudar completamente, tá? Então você estava super animada, por exemplo, para começar a fazer um curso ou para fazer uma viagem, sabe? E aí, talvez até decidindo, né, mudar de profissão, super feliz ali porque você ia colocar alguma coisa em prática. E aí você vai e comenta com alguém. E aí, essa pessoa, ela te desconcerta, ela te instala um monte de botõezinhos ali de dúvida, aí pronto. Em poucos segundos, né, você já não sente mais a confiança que você tinha antes. Entende? Você não descobriu nenhuma informação nova nessa conversa. Nada mudou. O que mudou, o que essa pessoa fez ali com que alguma coisa mudasse, na verdade foi o seu estado interno, alguma coisa ali no seu interior. E aí você permitiu que a insegurança do outro ocupasse o seu lugar de certeza. Entende? Porque as pessoas, elas acabam às vezes projetando alguma coisa em nós. E aí, vibrou? Tá vibrando alguma coisa aí? Depois você me conta, hein? Vamos para o segundo sinal, tá? Aparece quando você começa a justificar demais as suas escolhas. Então, quando você compra alguma coisa que você queria já, ó, há muito, muito tempo e você já começa se justificando para alguém. Eu comprei porque estava na promoção. Ou então, quando você decide, né, viajar, aí você explica para todo mundo por que que você escolheu aquele destino. Aí, quando você talvez também resolve mudar de emprego e sente a necessidade de convencer as pessoas porque você fez a escolha certa, por exemplo, sabe? Você percebe? Quem está em paz com uma decisão não vai sentir necessidade de convencer o mundo inteiro, né? De que isso faz sentido para ela. E tem que fazer sentido para você, não para o outro. Captou? Entendeu? Então, quanto mais você precisar justificar as suas decisões, a sua vida, maior a chance de estar pedindo autorização para o outro para que você possa viver, sabe, a sua própria vida. Vibrou aí alguma coisa? Fez sentido para você? Depois também quero saber, me conta se está fazendo sentido. Terceiro sinal é quando você fica procurando aprovação para algo que no fundo você já decidiu. Então, assim, a decisão, ela já nasceu dentro de você. Mas antes de você agir, tomar aquela decisão final ali, aquela atitude, você vai e liga para uma amiga.
Aí talvez você vai e pergunta para sua mãe, pergunta para o seu marido, para o seu parceiro, pergunta para mais três pessoas, entende? Não porque você estava ali perdida, né? Mas é uma questão, uma necessidade. É como se alguém tivesse que falar para você, ó, pode ir, sabe? Você está aprovado, você está pronta. Só que aí existe um problema, um problemão. Porque quando você faz isso, você entrega ali, né, o poder para uma outra pessoa, ela pode validar ali as suas escolhas, ela pode aprovar, ela pode autorizar, ela pode te trazer ali alguma permissão. Mas também ela pode fazer ao contrário, ela pode ali invalidar, entende? E aí vai deixar você ficar ali, né, com dúvida, talvez vai deixar você meio tremendo ali na base, sabe? Então, uma coisa que estava já quase tudo pronto, uma coisa muito certa, pode te trazer dúvidas por conta dessa invalidação. Então, aos poucos, né, deixar de confiar na única pessoa que realmente viverá as consequências dessas decisões, que é você, né? É, e é isso que acontece. Então, assim, às vezes nesse processo, você vai perdendo um pouco da confiança, e assim, quem é que vai viver essa experiência aí é você. Quem é que vai ali enfrentar, que vai estar ali no dia a dia, quem é que vai passar pelos perrengues ou pelas coisas maravilhosas, enfim, é você. Então não faz sentido você ficar ali, sabe? Entregando esse poder na mão de outra pessoa. E aí, vibrou? O alarme tá vibrando? Vamos pro quarto sinal, tá? Quando você começa a mudar quem você é para não decepcionar alguém. Então, por exemplo, você queria muito falar não, mas aí você fala assim. Aí você queria muito descansar. De repente, aí o final de semana tá chegando, você queria muito, sabe, se programar ali para descansar. Daí aparece alguém com um compromisso, com um convite, e aí, quando você menos espera, você já aceitou, já falou sim, mas não era o que você queria fazer. É como se você tivesse feito isso para agradar, para não decepcionar, sabe, o outro, entende? E aí não era para você ter assumido esse compromisso, porque você queria, o que você queria de fato fazer era descansar. Aí, você queria, por exemplo, também colocar um limite em alguma coisa, em alguma situação, em alguém. Mas aí você teve medo de parecer que estava sendo egoísta. E aí, sem perceber, você vai moldando a sua personalidade para caber nas expectativas das pessoas. Então, até que vai chegar ali um momento em que você já não sabe mais onde termina a expectativa dos outros e aonde começa você, sabe? Vibrou? Vibrou de novo? Vamos para o quinto sinal. Talvez seja o mais importante de todos, não sei, tá? Vamos ver. Observa como é que você sai, dessas conversas, de qualquer tipo de conversa. Existem, por exemplo, pessoas que você fica ali conversando 5, 10 minutinhos e você sai muito maior do que você entrou. Você sai feliz, inspirada, corajosa, mais leve, com vontade de viver, com brilho nos olhos, sabe? Você sai muito bem, porque foi uma conversa que te engrandeceu, foi uma conversa que veio para somar, é uma conversa que te trouxe clareza, que te trouxe inspiração, que você ficou ali, sabe, realmente se sentindo capaz com essa coragem toda, e você sai muito bem dessa conversa, né? Só que também tem conversas que você tem ali 5, 10 minutinhos e que acontece diferente. Você sai menor, você sai totalmente insegura, muito confusa, sabe? Se sentindo que você nunca é o suficiente. E, mais uma vez, não significa que essas pessoas são maldosas, que elas são más, mas às vezes é a forma de como ela enxerga o mundo, e ela enxerga o mundo através dos próprios medos.
Então, às vezes, é uma pessoa que é um poço ali, sabe, de confusão, de indecisões, de inseguranças, de pessoas ali que, sabe, que não tem perspectiva, que estão muito desconectadas de si mesmas, e elas vão projetando isso em você. Então, assim, existe uma pergunta que você pode mudar completamente a forma como você ouve as pessoas. Então, enquanto acontece isso, porque é legal porque você começa agora, eu tenho certeza que a partir de agora você não vai enxergar mais como você via antes, você vai passar a ver tudo muito diferente. Então, assim, você pode fazer essa seguinte pergunta: essa pessoa que eu tô aqui conversando, né, falando ali da minha vida, será que ela está projetando a vida dela em mim? Será que isso de eu ter me sentido um pouco mal, insegura com essa conversa? Por que será? Né? Tenta encontrar ali o que aconteceu de fato. Então, assim, eh, ela pode realmente estar fazendo essa projeção da vida dela na sua. E quem valoriza, por exemplo, estabilidade, vai aconselhar estabilidade. Quem vive com medo vai te deixar insegura, vai aconselhar você ali, né, a vibrar ali, enfim, vai te instalar coisas de medo. E aí, quem desistiu, por exemplo, dos próprios sonhos, talvez vai te aconselhar a desistir também dos seus próprios sonhos. E aí as pessoas elas costumam aconselhar a partir daquilo que elas acreditam. Então, existe ali crenças, existem experiências de vida, mas não significa que porque talvez o dela não tenha dado certo, vai acontecer a mesma coisa com você, entende? Então não dá, assim, às vezes são histórias completamente diferentes, é, às vezes tem coisas ali que realmente não deu certo para ela, mas para você vai dar super certo. Talvez você tenha facilidade, você tenha o dom, talvez seja algo que realmente vai fazer sentido para você. E aí, vibrou? Percebeu? Então, assim, nenhum desses 5 sinais que eu mostrei aqui para você agora começa no outro, tá? Todos vão começar aí dentro de você, do seu interior. O problema nunca foi ouvir a outra pessoa, nunca foi ouvir outras opiniões. Mas o problema é quando você começa a acreditar que a opinião do outro conhece a sua vida melhor do que você, né? Do que você ali na sua própria consciência, tá? Então, lá no comecinho, eu comentei com vocês dessa questão de instalar o botão, né? Que existem essas pessoas que elas chegam perto de nós, que elas vão instalando alguma coisa, como se fosse um botão invisível mesmo, né? Mas existe também um botão muito importante, que ele já nasceu aí com você, que é como se fosse uma bússola, que é a sua própria consciência. É aquele lugar silencioso dentro ali, né, da gente, do seu interior, que vai te mostrando algumas coisas, te mostra o que está alinhado com você, ou quando alguma coisa deixou de fazer sentido. Porque quando acontece isso, que você percebe que deixou de fazer sentido, é como se de repente alguém comentasse alguma coisa e você falasse, ah, não tem nada a ver comigo, ou então você sente o seu estômago embrulhar ou de repente algum sinal, com certeza o seu corpo ele vai ali manifestar, ele vai te apresentar alguma coisa, porque quando é para ser, é diferente. Você sente paz, você sente alegria, você sente que realmente está no caminho certo. Então, a nossa bússola, ela nunca erra. E a gente pode se guiar por aí, sabe? Mas quando é uma coisa que não é legal, a gente vai sentir alguma coisa de incômodo, né? Então, talvez você nunca tenha aprendido a ouvir esse botão. Talvez tenha aprendido a ouvir a opinião, né, de todo mundo antes de ouvir a sua própria. Mas esse botão ele continua aí.
ele sempre vai dando sinais. Quando você está prestes, sabe, a abandonar quem você é para agradar alguém, quando está dizendo sim, querendo dizer não, quando está aceitando uma vida que não combina com os seus valores, com aquilo que você acredita, começa a vibrar. Você vai sentir ali um aperto por dentro, uma angústia, uma tristeza, uma inquietação que não passa. É uma sensação realmente de você estar se afastando de si mesma, às vezes vem como se fosse um vazio, ou vem como se fosse um peso, alguma coisa que vai te deixar ali com insônia. É uma sensação de algo que não está se encaixando, sabe? E nem todo medo, ele significa que você está no caminho errado. Também tem isso, tá? Às vezes o medo, ele aparece porque você está crescendo, você está expandindo, você está lidando com coisas novas. Então, quando vem algo novo, que é diferente do que a gente está acostumado, quando vem algo que é desconhecido, acontece também essa sensação do medo. Mas existe uma diferença muito importante entre sentir medo e sentir que está traindo quem você é. Olha só, hein, a diferença. Então, o medo, ele pode caminhar ao lado da coragem. Mas quando você abandona os seus valores, alguma coisa dentro de você deixa de encontrar a paz. E por um outro lado, uma decisão por um outro lado, né? Pensando aqui, quando uma decisão ela combina com quem você realmente é, você também percebe, sabe? Porque talvez ainda existe, né, um friozinho na barriga, mas junto dele ali vem também algo muito transformador, uma sensação de coerência, de que as coisas realmente estão se alinhando. Vem uma sensação de leveza, sabe? De expansão, você vai sentindo as coisas fluírem, parece que os caminhos vão se abrindo, é muito diferente, né? E aí você sente que finalmente você está ali caminhando na direção da mulher que você nasceu para ser. E é como se seu coração, ele falasse ali bem baixinho, sabe? Ó, é por aqui. E talvez seja essa a maior mudança que eu gostaria que este vídeo provocasse em você, né? E antes de perguntar o que o mundo inteiro, né? Antes de você perguntar ali, para sair perguntando para todo mundo, para o mundo inteiro, o que fazer, você vai aprender a fazer ali uma pausa e você vai passar a se perguntar primeiro, o que vale é a tua opinião, sabe? A sua própria bússola, o que ela tem ali para te guiar, para te orientar, para te falar. E assim, existem pessoas que elas podem iluminar o seu caminho, mas nenhuma delas pode caminhar por você. Então, guarda essa frase, tá? Que ela é muito linda, ela é muito importante. Existem pessoas que podem iluminar o seu caminho, mas nenhuma delas pode caminhar por você, tá? E quanto mais você aprende a ouvir essa voz silenciosa que existe no seu interior, menos poder, né? É, menos assim, como que eu posso dizer? Menos poder a opinião dos outros terá sobre a sua vida, tá? Então, é nesse exato momento que o alarme ele deixa de ser um aviso de perigo, ali que tá vibrando, né? Como se fosse um alerta, e ele vai passar a ser um lembrete para você. Então, é um lembrete que você sempre poderá voltar para si mesma, sabe? Então, no começo, tudo é alerta, né? Ali para você ficar esperta, ó, presta atenção. Mas com o tempo você vai se fortalecendo, você vai se alinhando com os seus valores, você vai entendendo ali o tipo de pessoa que você vai passar a se relacionar, quem que não merece você compartilhar da sua energia. Você vai entendendo quais são as pessoas incríveis que as opiniões talvez possam realmente agregar, porque é quando você cresce, você expande, porque são pessoas que são professoras que vão sempre te trazer alguma inspiração,
algo ali, te mostrar, né, o caminho. Por mais que seja você que esteja ali caminhando, mas vão te mostrar ali um pouco de luz, iluminar o seu caminho para ficar um pouquinho mais fácil. Mas você vai se fortalecendo, entende? E isso passa a ser um lembrete para você. Toda vez que tocar esse alarme, esse botãozinho disparar, não vai ser mais algo que vai te trazer uma sensação de perigo, mas vai ser algo que vai te trazer um lembrete, entende? Então, se esse vídeo de hoje fez sentido para você, eu te convido para você entrar no grupo do WhatsApp, tá? Da Flor da Vida. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você. Aqui também na descrição tem o Instagram para você me acompanhar por lá. E também tem o contato do WhatsApp para falar comigo diretamente, tá certo? Então é isso. E antes da gente terminar, eu vou te fazer uma última pergunta, para que eu quero que você, né, reflita. Você se lembra, quando foi a última situação que você passou ali, que o seu alarme vibrou, é, mas você resolveu ignorar? É como se fosse uma situação que o alarme estava ali vibrando, né? Te mostrando, ó, presta atenção e tal, mas você não ouviu o seu coração. Você não ouviu a bússola que existe no seu interior. Você resolveu ignorar. Então, você se lembra disso? Se você quiser comentar, compartilhar, ó, escreve aqui, tá? Nos comentários. Então é isso. Eu quero que você saiba que você não está sozinha e que a gente vai se ver no próximo vídeo. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o sucesso, tá? Eu quero saber o que que significa sucesso para você. O sucesso pode ser alguma coisa, tem um significado para mim, mas pode ter um significado completamente diferente para você. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, eu te espero e eu te vejo. Coloca a mãozinha aqui e até mais.